Alguns carros são rápidos, outros luxuosos, mas tem aqueles que parecem ter sido criados por engenheiros que perderam o juízo, ou que simplesmente estavam entediados demais com um convencional. Portas que desaparecem, motores revestidos de ouro, sistemas de ar que parecem mais coisa da NASA do que de um automóvel. Hoje, você vai conhecer os 10 carros mais super projetados de todos os tempos. Modelos que ignoraram todas as regras de praticidade, custo-benefício e até mesmo de bom senso. Imagina um carro que precisa de uma chave secreta só para atingir sua velocidade real. Ou outro com tantas funções eletrônicas que, se um simples sensor falhar o carro inteiro para... Hoje vamos falar de carros absurdamente complexos. Verdadeiras demonstrações de ego, obsessão técnica e ambição sem limites. Mas atenção, essa lista não é sobre carros ruins. Muito pelo contrário, todos eles são incríveis. Mas são exemplos perfeitos do que acontece quando a pergunta "isso é realmente necessário?" nunca é feita. Então prepare-se para se surpreender, se confundir e quem sabe menos até se apaixonar por essas maravilhas disfuncionais da engenharia automotiva. Conteúdo 10º BMW Z1 final dos anos 80, a BMW decide que está na hora de reinventar a porta. No lugar da tradicional abertura lateral, o Z1 traz portas que literalmente desaparecem dentro da carroceria, se retraindo verticalmente. Só esse mecanismo exigia 13 motores elétricos diferentes só para abrir e fechar a porta. E isso em um carro conversível. O mais irônico, você podia dirigir com as portas abertas. O carro tinha um assoalho plano para otimizar a aerodinâmica, que era inutilizado por quem preferia deixar o carro aberto. A carroceria era feita de painéis plásticos que, teoricamente, poderiam ser trocados como roupas. Na prática, ninguém fez isso. O Z1 foi uma espécie de laboratório ambulante da BMW. Só 8.000 unidades foram fabricadas. E hoje, é um dos carros mais colecionáveis da marca. No Volkswagen Phaeton, a história do Phaeton começa com Ferdinand Pichot, neto de Ferdinand Porsche, então CEO do grupo Volkswagen, um homem obcecado por perfeição técnica. Ele queria que a Volkswagen fizesse o melhor sedã de luxo do mundo, não o mais vendido melhor. O carro precisava manter 300 km por hora no deserto a 50 graus Celsius. E mesmo assim, manter o interior a 22 graus Celsius. Resultado, um sistema de climatização com mais atuadores que muitos aviões comerciais. As janelas eram tão pesadas, por conta do isolamento acústico duplo que precisaram de dobradiças especiais, a fábrica construída para produzi-lo, em Dresden, parecia uma joalheria. Chão de madeira de bordo e operários com jalecos brancos. Mas o mundo não estava pronto para um Volkswagen que custava como a Mercedes Class. O Phaeton é, até hoje, o símbolo máximo de um carro que foi bom demais para o próprio nome. 8º Citroën salário mínimo. O salário mínimo é o tipo de carro que só poderia ter saído da França. Lançado em 1970, ele uniu a Citroën com a Maserati. O resultado, um coupé futurista com um V6 de 3 carburadores e manutenção digna de um pesadelo. O sistema hidráulico central controlava a suspensão, direção e freios ao mesmo tempo. Um vazamento. O carro colapsava. A direção era tão rápida e sensível que exigia a recalibração completa do cérebro do motorista. Mas a Citroën foi além. Faróis que viravam junto com o volante. Limpadores com sensor de chuva, freios acionados por botão em vez de pedal. Tudo isso em 1970 o SM era impraticável. 7º Mercedes-Benz Classes W140 em 1991. A Mercedes decidiu criar o melhor carro do mundo. Não um dos melhores, o melhor. O W140 teve mais de 1 bilhão de euros em investimento. O chicote elétrico pesava 45 kg, só os bancos. Usavam 12 motores cada. O isolamento acústico era tão eficaz que os engenheiros colocaram sensores para detectar quando as janelas estavam sendo abertas e redirecionar o fluxo do ar-condicionado automaticamente. O carro ficou tão pesado que precisaram desenvolver motores novos só para ele. A versão V12 ultrapassava 2,5 toneladas. Resultado? Um carro que impressionava e custava uma fortuna para manter. Sister Lexus LFIC foi o carro que a Toyota criou para provar que conseguia superar os europeus. E conseguiu, mas custou caro. O projeto levou 10 anos, foi reiniciado 2 vezes e o resultado final foi um carro que custava mais do que rendia. O motor V10 girava até 9.000 RPM com um som ajustado pela Yamaha. A divisão de instrumentos musicais. O tacômetro era digital porque o analógico não conseguia acompanhar a velocidade da rotação. Cada motor era montado a mão. Cada carro era pintado em ambiente estéreo. Lucro? Nenhum. Mas o LFA é, até hoje, considerado um dos carros mais perfeitos já construídos. 5º Bugatti Veyron. A missão era simples. O carro mais rápido do mundo. Mas isso exigiu um motor W16 com 1.001 cavalos. 10 radiadores 4 turbos.
pneus que custavam 25 mil euros e duravam 15 minutos em velocidade máxima. E para chegar aos 407 km por hora, você precisava parar, inserir uma segunda chave e esperar o carro se rebaixar como um avião decolando. O desenvolvimento custou mais de 1 bilhão de euros. A Bugatti perdeu 5 milhões por unidade vendida, mas mudou a história da indústria automotiva. Quarto McLaren F1, nada de tubo, nada de eletrônica, só engenharia pura. O F1 usava um V12 da BMW com revestimento de ouro no cofre do motor ouro de verdade, para dissipar o calor. O assento era central, a posição de pilotagem perfeita. Cada peça foi otimizada por peso e eficiência. Até o toca-CD foi redesenhado para ser mais leve. E o carro, sem nenhuma assistência eletrônica, bateu recordes que só seriam superados décadas depois. Terceiro Mercedes Classe G é o dinossauro dos carros. Criado como veículo militar em 1979, hoje é símbolo de status nas ruas de Beverly Hills. Com estrutura de escada, portas com dobradiças externas, maçanetas dos anos 73 diferenciais bloqueáveis. O G-Class é uma contradição sobre rodas. O V8 biturbo e os bancos massageadores dividem espaço com um chassi que poderia sobreviver a uma guerra. Um fóssil luxuoso, caro e amado, segundo o Audi A2. Imagine um carro compacto, 100% em alumínio, mais leve que um Fiat Uno, com aerodinâmica ativa e consumo de 3L100 km em 1999. Esse era o Audi A2, só que ninguém entendeu. Ele era caro, estranho e complicado de consertar. Mas tudo que ele tinha virou padrão hoje. Construção leve, eficiência energética e design functional. O A2 estava certo, só que 20 anos adiantado demais. Primeiro Volkswagen Phaeton W12. Sim, de novo, porque a versão W12 do Phaeton merece o topo do pódio. O motor era uma obra-prima da engenharia compacta. O sistema de suspensão era capaz de ler o asfalto antes do carro passar. O ar-condicionado operava com 18 motores elétricos e detectava a abertura das janelas. O acabamento interno usava madeira de uma única árvore, couro de touros de regiões frias e carpete grosso demais para os pedais originais. A manutenção exigia especialistas enviados pela fábrica. Só 500 unidades vendidas nos Estados Unidos da América cada uma. Um prejuízo, mas também uma declaração de orgulho. Conseguimos mesmo que ninguém quisesse. Encerramento: esses carros são tudo menos convencionais. São provas de que, quando engenheiros apaixonados recebem liberdade total e orçamento ilimitado, o resultado é algo que desafia a lógica, mas também cria lendas. E aí, qual desses você teria coragem de manter na sua garagem? Já viu algum de perto? Conta pra gente nos comentários. E claro, se você curte tecnologia, engenharia, histórias absurdas como essa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque ainda tem muito mais loucura automotiva vindo por aí. Até a próxima!